Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Nascimento. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Clara. E nós hoje nós vamos apresentar a palestra O Código Vivo, Conexões entre Biotecnologia e Tecnologia da Informação. Provavelmente a primeira coisa uma das várias perguntas que surgiram na cabeça de vocês é o que é esse código vivo, o que é biotecnologia, esse caralhado de coisa tem a ver com tecnologia da informação. E ao longo dessa apresentação a gente espera responder todas essas perguntas de vocês. Primeiramente, a gente gostaria de apresentar de que projeto a gente faz parte. Nós somos parte do PET Biotecnologia do campus UFBA-IMS. O que é o PET? O PET é o Programa de Educação Tutorial. O objetivo dele é fazer com que os alunos eles se tornem protagonistas e trabalhem focando principalmente dentro dos 3 pilares da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. Dentro dessa área, nós do PET Biotecnologia desenvolvemos vários projetos, mas a gente resolveu trazer luz aqui a 3 projetos principais que a gente diz que são nossos cargos-chefes, geralmente. O primeiro deles é o PET Profissionaliza, que é um dos nossos projetos mais recentes, e o objetivo dele é justamente tornar a formação dos alunos mais proveitosa e melhor. Atualmente, a gente tem cursos de reforço de Química e Biologia, já que é uma base muito importante do nosso campus. Mas já tivemos também especializações focadas na utilização de HPLC e CG, que são espécies de cromatografia. Já estamos idealizando outros cursos, todos focados em aperfeiçoar o profissional que já vai sair formado do campus. Para além disso, a gente tem o PET Línguas, que é um projeto que o objetivo dele é permitir que toda a comunidade ela tenha fácil acesso a línguas. Então, com línguas como inglês, espanhol, libras, tudo isso é um preço social e acessível com as aulas acontecendo dentro da UFBA. O nosso último projeto, que é um dos mais antigos que a gente tem, é o chamado Biotech Day. O Biotech Day, o objetivo dele é a gente ir até instituições, escolas ou cursos, e levar conhecimento sobre biotecnologia. Então, a gente faz feiras de ciências em que a gente promove e explica conceitos de certas coisas de biotecnologia, biologia, etc., junto a oficinas práticas para a gente poder fazer com que alunos, desde o ensino fundamental 2 até alunos do ensino médio, eles compreendam melhor certas temáticas e se interessem por entrar em biotecnologia. Justamente o que a gente vai fazer hoje, essa palestra, a gente consegue criar uma relação muito tênue com isso, porque o tópico que a gente vai apresentar para vocês é a bioinformática, que é um conceito que está muito ligado à biotecnologia. Então, a gente diz, entre muitas aspas, que é um Biotech Day. E aqui, dentro do que a gente vai explicar para vocês, a gente vai começar primeiro contextualizando o que é essa biotecnologia e aonde ela se encaixa com a bioinformática, que é o foco principal da nossa apresentação. Dentro da bioinformática, a gente vai explicar seu conceito principal, a lógica com que ela funciona, alguns dos detalhezinhos delas, e a partir daí mostrar caminhos, como você pode trabalhar dentro da bioinformática, que ferramentas você pode utilizar e quais são as oportunidades que existem. Então, para começar, né, a gente traz essa reflexão aqui, que não é reflexão, na verdade é uma provocação, que o nosso organismo é o software mais perfeito que existe. Eu acho que sempre tem, né, essa tentativa de conectar a biologia com a tecnologia, e essa é uma comparação que a gente já viu em vários lugares, que é comparar o funcionamento do nosso organismo, né, a partir, principalmente que tudo que a gente tem do nosso organismo, ele vem a partir do nosso DNA. O nosso DNA é o código-fonte, que seria de um computador. Então, a partir dele, a gente consegue executar todas as nossas funções necessárias. As nossas células, elas têm cada uma especialização, que elas vão estar ali agindo para fazer um funcionamento correto do nosso organismo, além das entradas, né, que a gente tem, o sensorial, a visão, a audição. A partir dela, a gente também consegue tomar decisões muito rápidas e muito eficazes. Então, por isso, o nosso organismo ele é dito como perfeito, o software mais perfeito que existe, porque quando a gente acaba comparando esses elementos da computação com o nosso organismo, realmente a gente ganha de disparado.
Porém, tem o contraponto que o nosso organismo, ele carece. Uma hora a gente morre, mas o software não. O software, ele fica aí. Porém, o software ainda não tem a capacidade que o nosso organismo tem, essa complexidade. Até porque o nosso organismo, ele é fruto de anos e anos de evolução, de muito trabalho em relação a isso. Então, talvez um dia o software ele consiga, né, quem sabe, chegar ao nível de complexidade do nosso organismo. Porém, ainda é muito distante. Comparar, uma comparação direta, assim, ela não existe, não tem como comparar ainda. Mas tem se criado, né, caminhos para os softwares se desenvolverem e, quem sabe, um dia chegarem próximos do que é o nosso organismo. Mas o que que o nosso organismo tem a ver com software? Por que que a gente está traçando essa linha? O que que existe em comum entre as duas coisas e a biotecnologia? Como vocês podem pressupor, quando a gente fala o nome biotecnologia, a gente está falando justamente disso, de trabalhar com organismos vivos, a biologia, só que aplicar esses organismos de formas tecnológicas. Então, a gente pode conceituar a biotecnologia de uma maneira bem mais simples, que é qualquer organismo vivo que a gente consiga trabalhar ele ou seus subprodutos, ou entender como que ele interage com a gente, com plantas, com outros seres vivos, é uma relação biotecnológica. Porque a gente está tentando, a gente está se utilizando do que é vivo para atender alguma demanda nossa. Justamente, se vocês forem pensar nesse conceito, do jeito que eu falei, ele é muito abstrato. Ou ele dá uma gama de possibilidades quase que infinitas. E é justamente sobre isso que a biotecnologia traz. Existem possibilidades enormes em que ela pode ser aplicada, e por isso que ela é dividida em 11 cores. Essas 11 cores, elas não fazem elas fazem uma delimitação, mas vamos dizer que não é uma delimitação perfeita, porque cada uma das cores, elas se misturam uma com a outra. Então elas são interdisciplinares, todas essas cores. E a gente não vai trazer todas as cores justamente porque são 11, para não delongar a apresentação. Mas a gente vai focar em algumas que nessa palestra mesmo, só da gente estar conversando, a gente já está falando um pouco delas. Uma dessas cores é a cor laranja, que é focada na divulgação científica, na transmissão de conhecimentos. A próxima cor, que é uma cor que está relacionada com a gente, por a gente ser um campus de saúde, é a cor vermelha. Então a gente trabalha muito com essa cor dentro da biotecnologia. E a última cor, que é realmente o que a gente vai abordar principalmente nessa apresentação, é a cor dourada, que é focada na bioinformática. E a bioinformática, quando vocês verem a explicação, o conceito dela, vocês vão entender que ela está realmente relacionada com tudo. Porque ela consegue fazer de tudo um pouco e facilitar para a gente, muitas vezes, caminhos que antes eram impossíveis ou muito complicados. E antes da gente falar da bioinformática, a gente traz também o dogma central da biologia, que é muito importante para todas as áreas da biotecnologia e não seria diferente com a bioinformática, né? Então, como a gente falou antes, o DNA ele é o código que realmente contém todas as instruções, armazena todas as informações que são necessárias para o funcionamento ideal do nosso corpo, que são as nossas bases nitrogenadas, né? Adenina, tirosina, citosina, guanina, e a diferente combinação dessas bases geram o nosso DNA. E esse DNA, depois ele é lido, sofre com uma transcrição, é transformado no nosso RNA, que depois é traduzido nas nossas proteínas. Então, várias bases, vários aminoácidos se juntam, viram uma proteína, além de toda a sua conformação tridimensional, que elas sim vão interagir diretamente dentro do nosso organismo, em diversas funções, né? E aí a gente tem, nessa parte de computação, que o DNA, depois dele ser sequenciado, ele é jogado no computador. E o fato de jogar ele no computador, a gente tem que transformar essas bases em binário, para que o computador ele consiga interpretar essas bases. Então, a gente tem que a adenina vira 00, timina 01, citosina 10 e guanina 11. Então, para a gente ainda aparecem essas letras na tela, mas no computador é tudo binário, porque ele precisa guardar essa informação. E a gente guarda a informação em binário.
E aí, por conta desse sistema, a gente consegue criar coisas como essa. Cientistas, eles colocaram esse pedaço, esse trecho, né, esse primeiro filme que a gente teve, dentro de um DNA. Eles colocaram de uma forma que os pixels eles conseguissem ser meio que as bases. Então, a partir disso, formou essa grande imagem que é pequena, mas é um marco muito grande dentro da biotecnologia. E, inclusive, tem gerado muito interesse de grandes empresas como a Nvidia, que é a responsável pela produção de grande parte dos processadores utilizados agora na IA, e eles estão vendo como é que funciona, como que eles podem usar essa parte biológica, o DNA, para armazenar informação, porque o nosso DNA ele consegue armazenar muito mais informação do que esses pendrives e coisas que a gente tem agora na atualidade. E aí a gente tem também algumas séries, né, quando a gente começa a ver esse tipo de coisa de biologia com tecnologia, guardar informações que não são biológicas dentro do DNA, a gente acaba pensando, poxa, qual será o limite, né? A gente está aqui agora, no presente, fazendo isso. No futuro, como é que vai ser? E aí vem as séries, né, a arte, sempre instigando a gente nesse sentido. E aí a gente trouxe uma série que é a Pantheon. A Pantheon, ela fala sobre transferência de inteligência. Então, a inteligência, ela deixa o corpo quando a pessoa morre e vai para dentro de um software, dentro do computador, e a pessoa continua vivendo, continua trabalhando e realmente existindo, só que agora dentro do computador. E ela realmente se aprofunda nessa questão ética de qual é o limite do uso da tecnologia e até tipo, se a gente morreu, se a nossa matéria morreu, mas a gente está dentro do computador, então a gente vira eterno, então tem várias provocações, né, que acabam envolvendo a biotecnologia dentro dessa série. Mas, além disso, a gente tem, por exemplo, a Neuralink, que já tem se tornado cada dia mais realidade. A Neuralink, ela é uma startup que ela gera uma interface cérebro-computador para pessoas que elas não conseguem se mover. Então, a partir desse dispositivo, uma pessoa consegue controlar um computador simplesmente com o pensamento. Ela ainda está nessa fase de teste para ver se realmente funciona do jeito que deve funcionar, mas assim que ele for lançado, realmente vai ser algo muito inovador que vai mudar muitas coisas que a gente conhece, porque é realmente inovador, né? Eu acho que a gente sempre sonhou de mexer as coisas usando o poder da mente. E agora é meio que vai ser possível, né? Claro que são computadores, mas já é algo realmente muito impressionante. Então, nessa a gente cai, de fato, na bioinformática. A bioinformática, eu acho que com um pouco do que a gente falou, dá para pegar, é o quê? É usar de artifícios da computação, da matemática, da estatística, para a biologia, para pesquisas biológicas. Porque a gente trabalha dentro da bioinformática com coleta de dados, analisamento e análise dessas informações para conseguir progredir na nossa pesquisa. Até porque antes a gente gastava muito com reagente, muito tempo dentro do laboratório, com pesquisas que muitas vezes nem davam certo, porque você não sabia com precisão o que era qual era o comportamento, por exemplo, da proteína, qual era a estrutura dela. Então você tinha que adivinhar, você tinha que ir por realmente tentativa e erro. E a bioinformática não. Ela te traz esse aporte do computador. Então, o computador ele faz toda uma pesquisa, digamos assim, para ver quais são as suas maiores chances de conseguir aquele resultado que você espera, e você só vai lá e executa as poucas, como eu posso falar? As poucas, tipo assim. Experimentos? É isso, você tem várias formas de fazer. Mas você tem várias formas de fazer, você joga no computador. O computador fala, olha, as que você tem maior chance de obter bons resultados são essas 5. E aí, em vez de você ir no laboratório testar todas aquelas, você já consegue botar dentro de um funil e só fazer aquelas que você tem mais chance de obter resultados que sejam interessantes.
Então, só isso acaba sendo também, além de economizar tempo, também economiza recursos, que a gente sabe que a ciência ela já não recebe tanto recurso, então quanto mais a gente conseguir economizar, melhor também para a gente conseguir fazer ciência de boa qualidade. Então, a gente pensa a bioinformática justamente como esse facilitador para a gente. Mas da onde veio essa ideia de criar uma bioinformática que vá além da estatística, que foi uma das primeiras ideias que ela surgiu? Ela veio também de um raciocínio muito similar ao inicial de como vamos poupar recursos, energia, tempo. Mas ela veio de uma ideia de que, inicialmente, um experimento ele era feito necessitando que você isolasse uma variável, você controlasse essa variável o máximo possível para não ter interferências, para você ter um entendimento de como isso funcionava, de como o experimento ou uma parte, uma proteína interagia com todo o organismo. Só que com o desenvolvimento das tecnologias, dos saberes, do conhecimento, foi se percebendo que existiam N variáveis que influenciavam em uma mesma proteína, em uma mesma estrutura. Então, a partir daí se surgiu a necessidade de existe isso. Como a gente investiga todas essas variáveis? Como a gente consegue aumentar essa percepção, fazer essas análises múltiplas e simultâneas de forma que facilite para a gente? E aí que surge a Era das Ômicas, principalmente com a ajuda do desenvolvimento da própria tecnologia, da própria computação, que é o Projeto Genoma Humano. No Projeto Genoma Humano, foi um momento decisivo para toda a humanidade em que as pessoas elas estavam querendo saber do que elas eram feitas, quem elas eram, o que definia elas como um Homo sapiens, mas ao mesmo tempo as tornava únicas, diferentes, separadas por nacionalidades, por outras características tremendas. E aí surge a ideia do projeto Genoma Humano, que é justamente fazer o sequenciamento do genoma humano a nível global, com a ajuda de todos os países, para a gente poder entender quem somos nós e do que somos compostos. E aí, a partir daí, surge a primeira genômica, a primeira única, que é a genômica. A genômica, ela estuda o nosso genoma. Então, todas essas bases que Clara falou no início da apresentação, de A, T, C e G, de que somos formados, como elas estão organizadas e em que pontos elas são mais preservadas, ou seja, elas são mais comuns em todo mundo, ou em que ponto elas variam entre todos nós que somos humanos. E a partir daí a gente vai criando várias correlações. Mas aí que tá, o sistema ele não acaba aí. A Era das Ômicas ela não acabou aí. Porque justamente existem N variáveis que influenciam como o genoma ele vai ser expresso. E aí a gente começa a entrar na epigenômica, que começa a estudar esses vários fatores ambientais, como esses fatores ambientais eles vão gerar para a gente resultados diferentes. A transcriptômica, que já estuda os transcritos do genoma, então a gente já está falando de RNA aqui, e depois a gente pode ir sempre indo mais para frente, a gente estuda como esse RNA ele vai ser traduzido em uma proteína, como essa proteína ela vai interagir com o corpo, que respostas vão ser geradas nesse corpo. E todas essas ômicas, tudo isso é feito principalmente a partir, independente de uma tecnologia, de simulações de computadores infinitas e variáveis. Então aqui, justamente esse é o objetivo da Era das Ômicas, sair de uma coisa exclusiva, de uma coisa individual e começar a perceber o todo de um organismo, o todo de uma sociedade, dependendo da análise que você está fazendo, e começar a personalizar o que você quer fazer. Essa personalização ela vem justamente de nós temos um código genético que ele é único. Por mais que tenhamos pontos em comuns, temos coisas que são únicas. Então, a personalização as eras ômicas permitem essa personalização, permitem uma especificidade no tratamento médico, que é essencial, além de que a própria era das ômicas, essa análise mais acurada sobre esses detalhes, o que está sendo formado ali, como aquilo está sendo formado, como aquilo vai reagir dentro de certos sistemas, permite a gente desenvolver medicamentos e várias outras coisas. E aí, dentro da bioinformática, a gente tem várias formas
de abordar ela, né? Então, a gente tem vários caminhos, como o desenvolvedor de ferramentas, que vai estar, de fato, desenvolvendo ferramentas. Eu falo, então, sites que vão conseguir trazer essa devolutiva da gente de análise de dados biológicos. Então, sistemas de visualização dos dados e até mesmo modelos preditivos, né? Então, precisa de uma base forte de programação, de estatística, porque vai acabar mexendo muito com essa parte, né? Até da beleza do site até realmente a parte que é mais complexa, que a gente chama de back-end, né? Bruto mesmo. O bruto mesmo, isso, mexer com banco de dados, etc. Mas voltando, né, para a parte de modelos preditivos, que é onde realmente chama mais atenção. Por que falar dos modelos preditivos? Porque, como são muitos dados biológicos, é um volume muito grande, a gente precisa encontrar esses padrões para que a gente consiga, né, tirar alguma coisa daquilo ali, porque não adianta nada a gente ter muitos dados e não saber o que fazer com aquilo ali. Então, os modelos preditivos, que seriam também as IAs, eles nos ajudam justamente nisso. Eles encontram os padrões e a gente depois, só a partir do resultado, a gente consegue tomar a melhor decisão do que se fazer com aquela informação que foi obtida, que se fosse por conta somente da gente, provavelmente demoraria muito mais para conseguir achar aquele resultado, aquele mesmo resultado. Então a gente tem esse boom que a gente chama, né? A gente tem um ChatGPT, o Gemini, que também são IAs, só que elas são um tipo diferente. Elas você pergunta e elas te trazem uma resposta baseada no que tem na internet. A inteligência artificial dentro da informática, como eu falei, ela é preditiva. Tanto que tem um modelo muito bom, um exemplo muito bom, que é o AlphaFold. O AlphaFold, inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel, eu acredito que ano passado, que ele traz a predição de estruturas tridimensionais de proteína. Porque cada proteína ela vai ter a sua estrutura tridimensional. E essa estrutura é muito importante para entender como que ela vai interagir com o meio. Então, às vezes não adianta nada você saber a sequência dos aminoácidos se você não conhece a estrutura em si. Então, acabou sendo muito boa. Ela é um tipo de Deep Mind, que a gente chama, que é um tipo de inteligência artificial. E ela realmente facilita muito o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de fármacos. E ela tem sido cada vez mais útil, cada vez mais melhora alguns bugs. E aí o versionamento vai ficando melhor. Se eu não me engano, a gente está no AlphaFold 3 já. E ele é muito bom. Para quem tem interesse de entender melhor o funcionamento da IA em si, a gente deixou esse QR Code no nosso slide, que é um artigo que ele explica um pouco mais sobre o funcionamento dessa IA. Então, quem tiver interesse pode escanear para depois ter uma leitura, um entendimento mais profundo sobre o funcionamento de fato. E aí, um exemplo de um bioinformata de desenvolvimento de ferramentas é o Denakaia, que ele é um professor do Albert Einstein e da USP. Exato, ele trabalha lá no Albert Einstein Hospital e ele também é professor da USP. E ele desenvolveu, entre várias ferramentas, esse que é o ArquipelaGo. O ArquipelaGo, ele trabalha com transcriptômica espacial. Então, como que funciona? Pega um tecido, analisa ele todo, né, dentro de um laboratório e depois transfere essas informações para dentro do computador. Essas informações elas vão ser interpretadas pela ferramenta e ela vai dizer como que as células elas estão interagindo entre si, quais são as mais expressas, quais são as menos expressas, além de mexer, claro, também com o RNA, como que os RNAs estão interagindo ali dentro daquele tecido, daquela amostra. Tanto que essa ferramenta ela é muito boa para a gente entender mais o funcionamento de tumores, o microambiente do tumor, então entender se ele está se expandindo, se ele está como é que ele está interagindo com nossas células de defesa, para a gente conseguir entender e trabalhar sobre isso, né? Tanto criando soluções, possíveis tratamentos, principalmente dentro de uma medicina personalizada.
Então, você entendendo como é que aquele tumor daquela pessoa específica está funcionando, consegue te direcionar a um tratamento que seja mais eficaz. Agora, se a gente sai um pouco desse trabalho mais focado em desenvolver ferramentas, ou seja, um trabalho que ele é muito mais dependente de entender realmente programação, coisas do tipo, a gente tem um caminho, vamos dizer assim, intermediário. Porque você também precisa entender um pouco das ferramentas, mas não necessariamente a programação por trás de uma ferramenta. E sim só a lógica com que ela atua, as possibilidades que aquela ferramenta tem e esse tipo de dados. Ou seja, o que a gente está falando é que existe o caminho do cientista de dados. O cientista de dados, ele é um profissional que ele vai se focar muito mais em entender uma ferramenta e receber de um pesquisador, por exemplo, os dados para ele poder colocar nessa ferramenta. Então, vamos colocar uma situação hipotética de que um pesquisador ele fez um sequenciamento e ele pediu para esse cientista de dados ele retornar para ele qual região aqui é mais preservada, qual região é menos preservada. Esse organismo que eu sequenciei, eu não sei que organismo é esse. Você consegue descobrir que organismo é esse para mim? Então, o cientista de dados ele vai atuar principalmente nisso, aplicando as ferramentas a algum dado. Ele geralmente ele precisa saber um pouco da biologia para interpretar esses dados, mas não necessariamente, não é uma obrigatoriedade completa. Você pode entender o básico, ele já te resolve. E justamente pegando esse exemplo de um sequenciamento, você vai ser aquela pessoa que vai, por exemplo, numa ferramenta de sequenciamento, vai jogar e vai conseguir jogar os dados e conseguir ver as sequências de letras, exatas, CGs aparecendo, sendo organizados. Você vai poder fazer o alinhamento, que a gente chama, que é organizar todo esse material genético, para saber se não tem alguma parte base faltando, alguma dessas letrinhas faltando, ou se alguma dessas letrinhas foi substituída. E além de tudo isso, você ainda vai poder aplicar coisas como a estatística, o aprendizado de máquina e a modelagem matemática. O que é tudo isso? Isso é justamente ir para um outro campo da bioinformática, que ele vai para além de aplicar as ferramentas, é um campo focado em predição, realmente, é um campo mais matemático, que é você pegar esses dados, fazer uma análise, uma filtragem desses dados para poder tirar conclusões a partir do dado. Então, você fez uma análise por cor, por exemplo. Geralmente, quando a gente faz uma análise por cor, a gente obtém um resultado numérico e a gente faz uma analogia. Quanto mais um número está correspondendo a, sei lá, 7, melhor ele é para o resultado que a gente quer. Então, vocês vão conseguindo fazer essas mesmas analogias dentro de um computador, que ele vai fazendo essas interpretações para você. Então, você vai enviar uma foto para ele de alguma coisa roxa, e essa cor roxa vai ser configurada para um 7, que é essa análise que você estava fazendo, além de várias outras coisas, esses modelos preditivos, essa confirmação de hipóteses. Mas uma coisa que é muito interessante, e os cientistas de dados, acho que provavelmente vão se sentir mais à vontade, vão brilhar mais os olhos deles, é trabalhar dentro do Big Data, que é grandes massas de dados. Então, a gente pode estar, por exemplo, dentro de hospitais. E aí vocês vão trabalhar principalmente focados em cibersegurança, mas para além da cibersegurança, vocês ainda vão ter todo o cuidado de para onde esses dados vão, a segurança desses dados, como esses dados vão ser tratados com criptografia, quem vai poder acessar eles. Então é um trabalho muito minucioso de cuidado, principalmente porque a gente está falando de dados biológicos, que a gente sabe que eles são muito sensíveis. E existe um nível ainda acima do Big Data, que é o que a gente chama de Cloud Computing. O que é o Cloud Computing? É a mesma coisa, é o mesmo princípio de trabalhar com um grande número de dados, de informações, de dados, só que você já não consegue um hardware de fácil acesso, ou seja, você não tem máquinas, computadores de fácil acesso que suportem a quantidade de dados que você está trabalhando, que facilitem o acesso a esses dados. Então você começa a trabalhar com esses dados na sua nuvem. O que é isso? O que é nuvem de dados? O que é isso? Pensem no Google Drive de vocês. É um espaço de armazenamento de dados em que ele não é local, ele não está no seu celular. Ele está em um outro local, sei lá, nos Estados Unidos, e lá você tem tudo que está reservado, tudo que é seu, reservado no espaço, que você só acessa quando você quer. Isso como se você pegasse emprestado o computador que está lá nos Estados Unidos para guardar suas informações.
Exatamente. E é justamente uma outra coisa muito importante que muitos cientistas, pesquisadores, eles fazem. Porque existem inúmeros bancos de dados em que as informações elas são centralizadas. E justamente para não ter essa dificuldade de locomoção, muitas vezes são criados terminais que facilitam o acesso a essas informações dentro das universidades, para você não precisar se deslocar e ter acesso às mesmas informações com qualidade e tudo. Então é uma outra possibilidade, você ser um gestor desse tipo de funcionamento. Para além disso, você ainda pode ser o usuário dessas ferramentas. Justamente o que a gente estava comentando. Você pode não saber utilizar as ferramentas, não ter entendimento do que ferramenta é boa para o objetivo que você quer, mas você sabe que o seu trabalho ele vai ser enriquecido, engrandecido, se você utilizar dessas ferramentas de bioinformática. Então, seu papel é justamente esse, partir da hipótese científica, a entender o que você está analisando, fazer seus estudos, fazer tudo, trilhar um caminho e começar a se questionar o que eu preciso para confirmar esse caminho que eu estou trilhando. E é por isso que muitas vezes os usuários, ou eles têm um cientista de dados, que eles se comunicam intimamente ali, ou, o que é mais comum, usuários serem obrigados a se tornar seus próprios cientistas de dados. Então, muitas vezes, eles se esforçam, se dão muito ao trabalho de, por conta própria, por não haver um suporte adequado, uma ajuda adequada, de aprenderem a utilizar essas ferramentas. Porque justamente existem trabalhos que eles podem ser feitos inteiramente com base em bioinformática, em utilizar dessas ferramentas sem você nem precisar chegar na bancada. Mas de mesmo modo que você consegue desenvolver trabalhos que foram feitos em bancada, você testou os experimentos ali na bancada e você aprimora esses experimentos com resultados de bioinformática, jogando esses dados na bioinformática para além de análises estatísticas, para fazer inúmeros resultados. E justamente trazendo tudo isso que eu estava falando, exemplificando isso, a gente tem um trabalho da doutoranda Ana Caroline, que o objetivo dela era fazer uma caracterização da microbiota intestinal de crianças com TEA e comparado a crianças neurotípicas. Então, o que a gente está fazendo? Qual o objetivo que ela queria? Era analisar a microbiota, que é basicamente o intestino ele é composto por vários micro-organismos. Esses micro-organismos eles variam a quantidade de micro-organismos que tem ali, as espécies de micro-organismos que estão presentes, dependendo de certas condições de saúde que as pessoas têm. Mas, de maneira geral, existe um consenso do que está presente dentro dessa microbiota. Então, o objetivo de Ana Caroline foi justamente isso. A gente sabe o que existe dentro de uma população de crianças neurotípicas. Então, essas crianças neurotípicas, será que é a mesma coisa que a gente encontra aqui, a gente encontra nessas crianças com TEA? Porque é sabido que pessoas com TEA têm diferentes comportamentos, tanto relacionados a comportamentos realmente sociais, físicos, alimentares e diversas outras coisas. Então, uma das teorias será que isso é uma influência? Será que essa microbiota é uma influência de alguma forma? O que existe ali para influenciar esse organismo dessa pessoa? E ela utilizou várias ferramentas de bioinformática para fazer esse desenvolvimento do projeto dela. Primeiro, ela fez um sequenciamento de amostra biológica, fezes e sangue. Fez o sequenciamento, então aí a gente já tem a primeira coisa da bioinformática. A gente tem uma genômica sendo aplicada aqui, a transcriptômica ou várias outras do mesmo tipo. Em seguida, ela fez uma filtragem. O que é essa filtragem? É justamente comparar o material genético que ela encontrou nessas amostras com outros bancos de dados para começar a transformar esse material genético em uma espécie específica de micro-organismo. E aí, a partir dessa transformação, dessa identificação, você consegue calcular o tamanho dessa população. Se esse micro-organismo tem de mais, tem de menos. E fazer essa mesma comparação de novo com organismos saudáveis, com as pessoas saudáveis. E traçando comparações, traçando modelos estatísticos que vão comprovando a sua teoria. Então, ao final, Ana Carolina ela conseguiu comprovar que existe uma diferença na microbiota dos dois grupos estudados. Existe uma diferença. E, sabendo que existe uma diferença, aí já dá espaço para o desenvolvimento de vários outros trabalhos, entre
da mesma área, estudando coisas diferentes, aspectos diferentes, usando até a própria bioinformática para justificar esses aspectos. Só colocando aqui um ponto que a gente trouxe um resumo bem resumido mesmo desse trabalho, só a título de curiosidade de como isso se aplica, só para vocês verem um layout superficial. Mas existem inúmeros outros trabalhos, existe até um trabalho da própria orientanda dela, de TCC, da Ana Carolina Maria Lara, que desenvolveu um trabalho muito relacionado, usando bioinformática também, para fazer uma análise da resistência dos micro-organismos que estavam dentro dessa microbiota. Pensando agora, então, se a gente fosse fazer uma análise em que a gente pega, desde o início, um dado para fazer um desenvolvimento de um trabalho completamente em bioinformática. A gente vai pegar um gene e doar um banco de dados. Existem bancos de dados de diferentes aspectos que eles focam em organismos diferentes. Então, existem bancos de dados focados só em vírus, em bactérias, em fungos, em doenças específicas e várias outras coisas. Mas a gente trouxe aqui um que é mais famoso e ele é mais genérico, entre muitas aspas, porque ele tem informações de um pouco de tudo, mas ele não classifica assim, essas informações, ele classifica as informações em DNA, RNA, proteínas e coisas do tipo, que é o NCBI. Ok, a gente tem acesso dentro de um banco de dados desses, mas o que a gente recebe dentro de um banco de dados desses? A gente tem, quando esse gene, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com DNA, ele foi inserido, de onde ele veio, porque eles estão sempre relacionados a algum trabalho, que método foi utilizado para a extração desse material, para salvar esse material, os pesquisadores que estão envolvidos, e toda uma informação. Realmente é como se fosse um parágrafo de um dicionário, digamos assim, como se fosse aquela explicação do que é aquilo tudo que o dicionário está falando. Então tá, a gente pegou esse arquivo, esse material genético que ele foi computado em algum banco de dados, e a gente vai começar a fazer análises dentro dele. Existem inúmeras análises, inúmeras ferramentas com objetivos diferentes, com princípios diferentes. Vamos colocar um exemplo para tentar facilitar um pouco o entendimento. A gente quer fazer uma análise de uma doença e a gente quer identificar se essa doença ela é mais forte em homens ou mulheres, a mesma doença. A gente pode começar fazendo uma análise estatística para fazer esse grau de comparação. Ela é mais forte em quem? Em homens ou mulheres? E aí a gente vai para o Graphpad, que ele é justamente uma ferramenta estatística baseada tanto... é uma linguagem estatística. Baseada em uma língua estatística. Então, você geralmente não é exclusivo, mas você coloca a priori números dentro do algoritmo e você vai explicar para o algoritmo. Ó, coloquei esses números, esses grupos que eu estou analisando, eles são relacionados. Então, isso vai gerar um resultado, um teste, uma análise diferente. E aí ele vai te gerar um gráfico, ele vai te gerar explicações do porquê ele é relacionado com base em que lógica, o que tem de comum, o que tem de diferente. E aí você já consegue ter suas primeiras percepções e guiando o seu trabalho através disso. Então, aqui vamos colocar que a gente obteve um resultado de que existem diferenças significativas entre essas duas coisas. Então, a gente não conseguiu identificar o que um homem e uma mulher tem de diferente, mas essa doença é mais grave em uma mulher. Então a gente vai para um próximo passo, que é começar a olhar mais definidamente o que tem de diferente entre homens e mulheres. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de alinhamento, um sequenciamento também, que é justamente o quê? É em uma ferramenta como o Muscle, em que a gente vai conseguir ver todo esse material genético, ele identificado por gene, em aliado bonitinho, que a gente consegue ver todas as letras, esse ATCG, ou esses aminoácidos, dependendo do que você está analisando, eles sendo organizados para a gente poder ver a região que é mais conservada, então que elas têm menos mudanças e a região que tem mais mudanças. E aí a gente consegue fazer uma comparação. Se a gente compara homens e mulheres, tal região ela tem menos mudança. Se a gente compara as mesmas pessoas, esses homens e mulheres, tal região tem mais mudanças. Então, às vezes, aí a gente já começa a perceber uma diferença, porque essa doença afeta mais uma pessoa do que outra.
E aí a gente pode partir, ok, a gente já viu que existe uma diferença genética. Mas essa diferença genética, ela influencia no que mais pra frente? Que nem a gente explicou o dogma central da biologia. Tudo que está escrito no gene, no genoma, ele é traduzido de alguma forma para uma proteína, para um sinal, para alguma coisa. Então a gente pode fazer uma análise agora da proteína que está sendo expressa com aquela sequência de genes que a gente identificou, que a gente isolou. E aí a gente pode recorrer ao PyMol. No PyMol a gente consegue ver como é a estrutura dessa proteína e começar a comparar, por exemplo, a proteína que é formada pelos homens, a proteína que é formada pelas mulheres, se existe alguma diferença, se a gente tentar rodar alguma comparação, se essa diferença pode estar gerando essa gravidade diferente da doença, ou se não tem nada a ver, se é outra relação. Se a gente não obtiver nenhum resultado dessa visualização das proteínas pelo PyMol, a gente pode ainda continuar usando os mesmos genes ou os transcritos desse gene para fazer uma análise agora num aplicativo que a gente chama de string. O string, ele vai formar uma teia. Então, ele vai relacionar todos os vários genes que já foram computados em bancos de dados e que estão relacionados a alguma função biológica e começar a realmente formar uma espécie de mapa mental. Uma teia em que esse gene ele vai estar ligado ao gene A, ao gene B, ao gene C, fazendo diferentes funções, ativando diferentes coisas. E por aí a gente consegue ir percebendo as minúcias dos detalhes. E, por exemplo, a gente tem nessa doença, por mais que ela tenha gravidades diferentes entre homens e mulheres, ela gera uma ativação de um mesmo gene, só que é uma fase anterior. Então, um gene anterior ele vai ter uma mesma ativação para os dois se a gente cortar esse gene de alguma forma, utilizando um biofármaco ou algum outro tipo de mecanismo de manipulação, que a gente impedir que esse gene seja expresso, a doença ela para de afetar esses organismos, esses homens e mulheres. E a gente consegue perceber, além disso, que mesmo a gente desligando esse gene, por exemplo, a gente não afetaria outras cadeias de funcionamento do organismo. Então, esse organismo ele não teria perdas, não sofreria danos, nem nada do tipo. E aí a gente chega na parte de oportunidades e recomendações dentro da bioinformática, né? Essa parte que acaba interagindo muito com todas as áreas da bioinformática, ela é muito recente, é uma área de conhecimento muito recente. Então, ainda tem uma procura muito grande por profissionais que são, honestamente, são escassos ainda. Então, em hospitais, principalmente nessa parte de medicina personalizada que a gente falou, que está tendo uma grande procura, né, por cada vez mais tratamentos que sejam mais precisos, mais específicos, então acaba tendo que recorrer para essa parte de bioinformática também, além de startups de biotecnologia, e nessa parte eu até incluo outras áreas mesmo, como a agricultura, a parte que é a biotecnologia verde, que trabalha com a agricultura de precisão, ela precisa muito de bioinformática também, em diversas outras áreas. A parte de indústrias farmacêuticas, como a gente falou, é muito importante a gente saber a estrutura e conseguir encontrar alvos que sejam mais específicos, que demandem menos tempo e recursos, para que a gente consiga desenvolver fármacos cada vez melhores e de uma forma também mais rápida, além da vigilância epidemiológica, né? Então, você entender o comportamento daquela doença dentro de uma cidade. Ah, aquele bairro está tendo mais incidência, por exemplo, mais incidência de dengue. Por quê? Como é que a gente pode estar atuando para diminuir o número de casos naquela população? Então, tudo isso acaba trazendo muita relevância para a bioinformática, principalmente nessa sua parte prática, que não necessariamente é atrelada à academia. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos conectar. Sigam a gente no Instagram, @petbiotech. Quer falar uma coisa? Aqui são nossos LinkedIns, nossos nomes. E os mesmos servem para nosso Lattes também, o mesmo nome. E é isso. A gente trouxe aqui um pouco do Pet Biotech para vocês. Sigam nosso Instagram, procurem a gente pelos corredores e depois procurem o Instagram dos nossos outros projetos, que a gente também faz muitas postagens interessantes.
E é isso, obrigada. Até mais.